Agora lembre-se o seguinte, o tamanho da pessoa que te persegue revela o tamanho do seu destino. Você fala, eu sou um simples funcionário e o CEO, o diretor-geral da empresa está me perseguindo? Eu sou apenas um simples obreiro e o homem mais religioso desse lugar está me perseguindo? Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque muitas pessoas vão poder escutar a tua palavra e aumentarem seu nível de fé. Pedimos agora que a revelação da tua graça, que o Espírito Santo de Deus invada a mente de cada um que vai assistir essa mensagem, esse programa, e declaramos que a tua palavra, que é a verdade, entrará como boa semente no coração de todos que estão escutando o programa Boas Notícias nesta manhã. Declaramos a paz e a prosperidade do alto sobre a vida deles. Abre agora nosso entendimento, porque vamos receber a tua palavra e escutar a tua voz. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um bom dia para você. Essa mensagem vai entrar no seu coração porque ela está dando certo há muitos milênios. Hoje eu quero te ensinar algo que a palavra de Deus nos mostra, nos revela, sobre como lidar com gente insuportável. Pessoas que atravessam nossa caminhada na terra só para atrapalhar. Existem pessoas que são sarcásticas, que duvidam do nosso sonho, que zombam das nossas vitórias. Outras entram para caluniar, para pegar informações preciosas e nos prejudicarem. Existem outras que só nos desprezam, que nos diminuem. Existem muitas pessoas difíceis na vida e nós temos que aprender a lidar com cada uma delas. Sabe, tudo que Deus nos pede é difícil de fazer. Por exemplo, Ele pede para que a gente ame nosso inimigo. Ele pede para que a gente perdoe quem nos feriu. Ele pede para que a gente carregue a nossa própria cruz e o siga. Que a gente mate a nossa própria carne, ou seja, nossos desejos. Não é fácil. Não é fácil cumprir o que está escrito, mas é a única coisa que dá certo. Não é fácil cumprir o que a Bíblia diz, mas é a única forma de chegarmos bem no final e ainda adentrarmos a eternidade. Cumprir a palavra não é uma questão só de viver melhor na terra, é uma questão de adentrar aos portões eternos. Adentrarmos aos céus. Porque primeiro acreditamos no coração que Jesus Cristo é o Senhor, segundo porque confessamos com a nossa boca e terceiro porque cumprimos o que está escrito. Então hoje eu quero te ensinar quais são as lições bíblicas, o que a palavra nos ensina sobre lidar com gente ruim, gente difícil, gente que nos prejudicou e tenta ainda nos prejudicar. Você já lidou com perseguição? Você já teve que lidar com pessoas que queriam te reduzir? Pessoas que queriam, como a gente fala, puxar o nosso tapete? Você já teve que lidar com gente que fingia estar do seu lado, mas na verdade queria te ver cair, estava torcendo por isso? Ah, não é fácil. Não é fácil lidar com gente. Até lidar com gente boa é complicado. Imagina lidar com pessoas extremamente difíceis. E a vida está cheia delas. Então não adianta fugir, porque você não pode fugir da vida. Não adianta ficar murmurando, porque a murmuração não te leva a lugar nenhum. Não adianta ficar chutando a parede, porque quem vai se machucar é você. O que nós temos que aprender hoje é, biblicamente, o que fazer, como fazer com essas pessoas. E eu quero começar lembrando uma história bíblica que vai tocar o seu coração. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É uma passagem muito conhecida, mas eu quero que você talvez tenha uma ótica diferente hoje, olhando pelo prisma de que essa mulher que nós vamos estudar teve que lidar com um problema dela e com um problema que não era dela.
Porque às vezes nós temos que lidar com nossos próprios problemas. Às vezes nós temos que lidar com um problema que os outros causam. O nome dessa mulher era Ana. E a Bíblia diz assim, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Tinha Eucana 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos na cidade de Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções para Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, ou seja, Penina tinha muitos filhos e filhas. Ana, porém, recebia uma porção dupla, porque Eucana a amava, ainda mesmo que o Senhor tivesse fechado o seu ventre, deixado-a estéril. Versículo 6, entra a mensagem que eu quero pregar hoje. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha fechado a sua madre. A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Ou seja, Ana tinha um problema que era dela. Qual era o problema dela? O problema dela é que ela não podia ter filhos e naquela época era algo terrível. Hoje em dia as pessoas sentem muito, mas naquela época era uma questão de sustento, era uma questão de legado, era uma questão de tantas coisas sociais ter filhos. Era uma questão espiritual, você era considerado uma pessoa não abençoada por Deus se não tivesse filhos. Ana tinha um problema que era dela, ela não podia ter filhos, mas tinha uma mulher que gerava outros problemas para ela, que era a competição, a irritação, a humilhação, a diminuição. Essa mulher se chamava Penina, também era casada com Eucana, e ela irritava excessivamente. Por quê? Porque ela tinha um problema. Então existem pessoas que implicam com você porque você está brilhando, porque você está crescendo, porque você está numa posição favorável. Existem pessoas que te perseguem porque você está indo bem na vida. Existem pessoas que te caluniam porque queriam estar no seu lugar. Mas existem pessoas que pegam do teu defeito, pegam da tua fraqueza, pegam do teu problema e tentam diminuir e tentam de alguma forma te irritar excessivamente. O que fazer com essas pessoas? O que fazer nessas situações se a gente vive 70, 80 anos aqui na Terra e vamos cruzar muitas vezes com pessoas desse tipo? Muitas peninas vão passar pela nossa vida. Muitas pessoas, homens ou mulheres, vão tentar de alguma forma desviar o nosso foco, nos irritando excessivamente. Seja por uma vitória, seja por uma derrota nossa, seja por algo bom, seja por algo ruim, seja por uma virtude, seja por um defeito, sempre existirão pessoas para tentar, de alguma forma, nos tirar do sério, nos tirar do foco, desequilibrar nossas emoções, roubar o nosso sono, tirar a nossa paz, sequestrar nossa felicidade. Você está comigo aqui porque você quer aprender a ser uma pessoa melhor. Você está comigo aqui porque você quer, à luz da sabedoria milenar, ser uma pessoa que vai viver melhor aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. Você está comigo aqui nesse programa pela manhã porque você acredita no poder da palavra, senão você não estaria. Então acredite no que está escrito. E eu vou te ensinar qual foi a reação de Ana com tudo que Penina fazia. Nós temos que aprender com Ana como se reage a pessoas ruins. A Bíblia diz que de ano em ano, versículo 7, Ana ia à casa do Senhor e Penina a continuava irritando. Então Ana chorava muito. Claro, não é fácil lidar com irritação, com perseguição. E Eucana, seu marido, dizia: Ana, por que você chora? Por que você já não come? Por que teu coração está triste?
Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E no versículo 10 dias, levantou-se Ana, e mesmo amargurada de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente diante dele, e fez um voto dizendo ao Senhor: se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho, homem, eu o devolverei por todos os dias da sua vida, e na sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli, que era o profeta da época, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porque Ana só no coração falava, seus lábios apenas se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Foi até ela e disse: até quando tu estarás embriagada a essa hora? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nenhuma bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Qual foi a solução de Ana quando sentiu que a sua alma estava amargurada? Qual foi a resposta de Ana quando percebeu que o ataque dessa rival já estava aferindo? Foi chorar, sim. Foi perceber que estava ficando amargurada, sim. Mas ela fez 3 coisas. Ela foi no lugar certo. Ela foi no lugar onde se buscava ao Senhor. Segundo, ela orou ao Senhor. Terceiro, ela fez um voto com o Senhor. Vamos aprender 3 coisas que Ana fez quando a perseguição estava no limite. 1, ela foi até o lugar certo. Às vezes você está passando por calúnias, por situações difíceis, por pessoas que te perseguem, que te diminuem, e você procura a resposta no lugar errado. A resposta não está numa série da Netflix, a resposta não está num remédio de um psiquiatra, a resposta não está nisso ou naquilo, a resposta sempre estará num ambiente onde Deus fala. A resposta sempre estará onde a palavra do Senhor é compartilhada. Você, nesta manhã, está no lugar certo, na hora certa, porque a palavra do Senhor está sendo aberta e pregada. Não importa quem é o mensageiro. A mensagem vale muito mais do que o mensageiro. O que faz dessa manhã especial na tua vida, o que traz mudança na tua casa, é a mensagem. É a palavra aberta. E Ana foi à cidade de Siló, ela foi ao lugar certo. Segunda coisa que ela fez, ao invés de apenas chorar, ao invés de apenas ficar amargurada, ela orou ao Senhor. Quanto tempo você tem orado por essa perseguição? Quanto tempo você dedica do seu dia orando pela pessoa que tem te diminuído? Quanto tempo você tem se derramado diante de Deus em lágrimas por causa dessa diminuição, por causa dessa calúnia, por causa dessa pessoa que te irrita, por causa dessa perseguição que você tem sofrido? Ana soube ir no lugar certo, número 1. Buscar a pessoa certa, orar para a pessoa certa, número 2. E terceiro, ela fez um voto com o Senhor. Ela falou: Senhor, se tu me tirares dessa situação, se você resolver a minha causa, eu te faço isso, isso e isso. E uma das coisas que ela prometeu era muito difícil. Ela estava dizendo: se você me der um filho homem, ele te servirá todos os dias da sua vida, eu devolvo ele para ti. Então, quando você está no lugar certo, orando e fazendo votos com Deus, você está resolvendo problemas que você não criou, que os invejosos estão criando, que os perseguidores estão trazendo, que os caluniadores estão tentando contra você. Mas é importante que você saiba que problemas com pessoas não se resolvem com discussão, não se resolvem com briga, se resolvem com o joelho no chão. Problemas emocionais muitas vezes se resolvem espiritualmente. Como Davi resolveu a perseguição de Saul contra ele, clamando ao Senhor. Você para pensar como os grandes homens e mulheres na Bíblia resolveram um problema com outras pessoas, sempre tinha joelho no chão, ou seja, oração. Não tem outro caminho.
É claro, você vai precisar de domínio próprio, o fruto do Espírito vai ter que estar em você. Não tem como lidar com gente difícil sem domínio próprio. Você vai precisar de reforço espiritual para aguentar emocionalmente pessoas ruins que atravessam a tua caminhada na terra. Você vai precisar de proteção e blindagem celestial, porque não é fácil. Porque traz amargura mesmo, faz a gente chorar mesmo, porque dói, porque é difícil mesmo. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que você vai orar e vai se sentir a melhor pessoa do mundo, às vezes vai ser chorando, às vezes vai ser com o coração quebrantado, quebrado, mas a oração é o único caminho para a cura de feridas feitas por pessoas desleais. Mas nós temos também outros exemplos bíblicos que reforçam a atitude de Ana. Você já parou para pensar em como Jesus lidou com pessoas terríveis? Jesus foi o homem mais perfeito que passou pela terra. Nele não havia pecado. Um homem que era o amor em pessoa, a própria vida. E ainda assim foi perseguido, foi caluniado, chamaram Jesus de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus não tinha nada com os demônios, mas ainda assim chamaram ele de príncipe dos demônios. Ou seja, não é porque você vai fazer a coisa certa ou errada que vão deixar de falar mal de você, vão falar de qualquer jeito. Não é o que vão falar de você, é como você vai reagir ao que falaram de você. Mesmo Jesus sendo perseguido, sendo rejeitado pelos seus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, diz a palavra. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, mas todos aqueles que os receberam foram feitos, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Nessa manhã, eu estou te desafiando a agir como Ana em relação a Penina, como Davi em relação a Saul, como Jesus em relação a todos os seus perseguidores, caluniadores, ao povo que o rejeitou. É impressionante como a gente percebe que Jesus, ao ser perseguido, Jesus, ao ser confrontado, Jesus, ao ser caluniado, a entrar numa situação difícil, desafiadora por causa de pessoas ruins, Jesus nunca perdia o controle. Domínio próprio é uma característica de quem quer lidar com gente difícil. Jesus, no seu domínio próprio, no seu autocontrole, ele respondia ao sarcasmo com perguntas e histórias. Ou seja, Jesus era inteligente suficiente, tinha sabedoria suficiente para, ao invés de entrar no jogo das pessoas ruins, responder com sabedoria para que elas ficassem confusas. Quantas vezes os fariseus, os saduceus, os escribas tentaram de alguma forma tirar Jesus do sério e com sarcasmo. Porque uma característica de quem quer te ver mal é sarcasmo. Uma pessoa que está sempre tentando zombar de você. E os fariseus, os saduceus, esses homens terríveis, religiosos sim, mas com coração de pedra, vinham contra Jesus e tentavam diminuí-lo e tentavam afrontá-lo. E sabe como Jesus respondia? Com outra pergunta, ou com uma história. Jesus os confundia porque não entrava na guerra deles. Ana não entrou na guerra de Penina. Davi não entrou na guerra de Saul. Jesus não entrou na guerra contra os fariseus. Por quê? Existem guerras que você não precisa lutar porque não são suas. É de quem está provocando. Chega de entrar em combates, em batalhas, que não é para você entrar. Chega de lutar contra quem ia ficar só um tempo na tua vida, falando mal sim, caluniando sim, te invejando sim, perseguindo sim, mas ia entrar e sair, porque não existe mal que dure para sempre. Tudo que vem contra a tua vida e você está em oração resolvendo, bate em retirada em pouco tempo. Não fica por muito tempo. Penina tirou onda com Ana, pouco tempo, porque logo depois Deus interviu e deu filhos a Ana. E o profeta mais famoso de Israel naquela época foi filho de Ana.
E Deus exaltou o nome de Ana, porque não existe perseguição que não levante o seu nome depois. Ai, ai, ai. A perseguição tem uma função, levantar teu nome. Quem seria Davi se não tivesse sido perseguido pelo grande rei Saul? Agora lembre-se o seguinte, o tamanho da pessoa que te persegue revela o tamanho do seu destino. Você fala, eu sou um simples funcionário e o CEO, o diretor-geral da empresa está me perseguindo? Eu sou apenas um simples obreiro e o homem mais religioso desse lugar está me perseguindo? Eu não sou nada, mas essa pessoa tão conhecida está me perseguindo, está me invejando? O tamanho do seu opositor revela o tamanho do seu destino. O tamanho do seu perseguidor revela o tamanho do teu propósito. Isso é muito forte. Você imagina que Ana tinha que lidar diariamente, porque vivia na mesma casa, e às vezes as pessoas ruins, deixa eu te dar essa notícia, me perdoe, as pessoas que te invejam, as pessoas que te diminuem, as pessoas que zombam de você, estão dentro da tua casa, às vezes estão pertinho. Se não está dentro da casa, está próximo, tem acesso direto. Lembre-se que Davi começou a ser perseguido quando foi morar na casa de Saul. José foi perseguido pelos seus irmãos que moravam na casa com ele. Às vezes, as perseguições não vão vir de um colega de trabalho ou de gente de fora, ou de alguém que te inveja pela internet. Às vezes vai vir de perto. Você está preparado, preparada para lidar com o que vem de perto? Você está forte o suficiente em Deus para resistir os ataques que vêm de pertinho? A dúvida, o sarcasmo, a zombaria que vem do teu lado? Ou você acha que eu cheguei até aqui sem ser zombado? Ou você acha que eu cheguei até aqui sem ser perseguido? Ou você acha que eu estou nessa manhã, nessa plataforma, sem ter sido ferido durante a vida? Não existe quem passe por essa vida sem ter que lidar com pessoas que tentaram te derrubar. Não existe, vou repetir, passar por essa vida sem ter que lidar com pessoas que tentaram a todo custo te derrubar. Agora, se alguém tentou te derrubar, é porque tinha algo de Deus em você. Ninguém tenta derrubar quem já está derrubado pelo inimigo. Ninguém tenta destruir quem já está destruído por dentro. Tem um ouro em você, tem um tesouro em você, tem algo precioso em você. Então o inimigo usa sim perseguidores, usa sim pessoas para tentar te afrontar, diminuir, amargurar, para tentar roubar a tua esperança. Deixa eu falar o seguinte, uma das grandes estratégias do nosso inimigo é nos desfazer emocionalmente. O inimigo, ele seleciona pessoas próximas e até mesmo distantes, com uma missão de nos desfazer por dentro, nos desfazer emocionalmente, fazer a alegria virar amargura, virar ódio, fazer o sono do justo virar insônia. É uma estratégia do nosso adversário atravessar pessoas ruins na nossa vida para tentar roubar o que Deus depositou em nós. Aqui eu preciso que você coloque atenção, porque essa palavra é para você. Essa mensagem é para você e é para agora. Não deixe pessoas que foram colocadas pelo nosso adversário, pelo inimigo, pessoas que foram atravessadas no teu caminho pelo nosso adversário, não deixe que elas roubem o que Deus colocou de precioso em você. A tua paz é muito preciosa e Deus que te deu. A minha paz vos dou, diz Jesus. A tua unção, o ministério que você carrega é muito precioso, não deixa ninguém tocar nisso. A sabedoria que só pode vir de Deus, porque Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria que está em você não pode ser roubada por causa de pessoas difíceis que te cercam, pessoas ruins que tentam te minar. Chegou um tempo de virada, chegou um tempo de conquista, chegou um tempo das coisas começarem a darem certo. E para isso, você vai precisar estar no lugar certo como Ana, orar e fazer votos com Deus,
para que cada vez mais as pessoas difíceis percam a força, as pessoas que te irritam percam o poder que tinham contra as tuas emoções. Chega! É um tempo novo vindo sobre a tua casa. É um tempo novo vindo sobre a tua vida. É um tempo novo vindo sobre a tua trajetória. Pessoas que debochavam, pessoas que desfaziam dos teus sonhos. Foi só por um tempo. E foi só para mostrar que você estava no caminho certo. Presta atenção, se alguém tentou desfazer dos teus sonhos, se alguém tentou debochar do que você estava sendo ou fazendo, é porque você estava no caminho certo. Porque ninguém desfaz do que já está desfeito. Ninguém desfaz do que já está desfeito. Então, assim como Jesus reagia de forma inteligente com quem o perseguia, assim como Ana reagiu espiritualmente ao ataque emocional de Penina, assim como Davi, com os joelhos no chão, com um coração humilde, fugiu das perseguições de Saul e não bateu de frente com o rei, assim Deus vai fazer contigo. Eu quero declarar nessa manhã, Deus vai te dar sabedoria. A paz que excede todo entendimento vai blindar o teu coração. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer em pedras você vai tropeçar no caminho. E eu estou declarando isso porque você está recebendo a palavra da verdade. Eu não posso profetizar fora da palavra. Eu não posso declarar o que não está escrito. Mas o que nós estamos pregando e declarando nessa manhã foi o Senhor quem disse. Foi o Senhor quem prometeu. Ele disse que colocaria nossos inimigos por debaixo dos nossos pés. Em Salmos está cheio de cânticos dizendo: nossos inimigos não prevalecerão contra nós. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse garante que muitas serão as aflições, mas Deus vai nos livrar de todas. O que você está passando não vai te derrubar. Nessa manhã eu vim aqui para te lembrar que maior é o que está em você do que quem está lá fora, lá no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode repetir isso aí na sua casa, onde você está assistindo, na sua TV, no seu celular, no seu computador. Declara assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está dentro de mim. Maior é aquele que me fortalece do que aquele que tenta me enfraquecer. Declara isso, profetiza isso. Eu tenho certeza que está chegando um tempo novo na sua vida. Um tempo novo na sua casa. Porque você já não vai entrar em discussões. Jesus não entrava em discussões. Homens e mulheres sábios não entram em discussões. Eles resolvem problemas com sabedoria. A paz que está neles é maior do que a guerra que está nos outros. Vou repetir. A paz que está em você deve ser maior do que a guerra que está nos outros. Eu tenho certeza que a compaixão, que a habilidade de sentir o que o outro está sentindo, o amor de Cristo, que é você olhar para outra pessoa e entender por que ela está fazendo isso, vai reinar no teu coração. Quantas pessoas tentaram me perseguir ou me derrubar e ao invés de olhar para a pessoa com ódio, eu olhei com misericórdia porque eu falei como essa pessoa deve estar triste por dentro. Que falta de propósito uma pessoa tem que ter para ter tempo, disposição, energia para perseguir outra. O que você ganha perseguindo ou derrubando o outro? Nada. Não se ganha nada. Mas por que eles fazem isso? Porque existe algo dentro de você que é precioso demais, está chamando a atenção demais. E por mais que você mesmo não perceba, porque a maioria das vezes o que temos de precioso, a gente mesmo não percebe. Às vezes, o nosso tesouro é percebido por quem está em volta, mas a gente mesmo não dá conta. Por isso que eu quero que você, principalmente quem está me assistindo agora pela internet, pegue essa mensagem e compartilhe com o máximo de pessoas. Porque tem gente que precisa saber hoje, precisa saber agora, que o que está em você não pode ser roubado ou tocado pelo inimigo.
o que Deus depositou, o tesouro que Deus depositou em você, não pode ser furtado pelas pessoas ruins que atravessam a nossa caminhada na terra, a nossa peregrinação terrena. E eu venho nessa manhã declarar sobre a tua vida proteção espiritual. Eu venho nessa manhã profetizar sobre a tua vida blindagem celestial. Para que o mal, a inveja, os desígnios malignos que tentam contra a tua vida caiam por terra. Porque nenhum mal te sucederá. Porque a tua casa estará blindada e protegida pelo Senhor. Eu quero te lembrar que por mais que seja difícil conviver com gente complicada, gente malvada. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, mas também ame o teu próximo como a ti mesmo. Como eu falei no início dessa mensagem, não é fácil servir a Deus porque Ele pede coisas contrárias à nossa natureza. A gente quer que a pessoa que nos faz mal, a pessoa que nos persegue, se dê mal. Mas a Bíblia diz que nós temos que amá-los como se fosse nós mesmos. Amar aqui não é gostar. Amar aqui não é ter um sentimento pela pessoa. Amar aqui é não querer que ela passe por coisas que você não gostaria de passar. Por isso que a Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você não gostaria de passar fome? Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Você não gostaria de passar sede? Porque assim, você vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça e será chamado filho do Altíssimo. Ou seja, filho de Deus não é quem vai à igreja. Filho de Deus não é quem abre Bíblia. Filho de Deus não é quem faz uma oração de vez em quando. Filho de Deus é quem ama o próximo, mesmo as pessoas mais difíceis, mesmo as pessoas que te perseguem, mesmo as pessoas que tentam te diminuir, mesmo as pessoas que te fizeram mal. Agora, Deus honrou Ana de uma forma tão poderosa que a dor que ela sentiu pela perseguição de Penina, e aqui eu quero que você preste muita atenção, foi vingada, não por ela mesma, mas pela bênção do Senhor, e eu quero que você preste atenção nisso. A Bíblia diz que minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança de Deus contra teus inimigos é muito melhor do que qualquer estratégia que você tentar fazer contra eles. Deixa eu te explicar isso. Quando você resiste às pessoas que tentam te fazer mal, com a palavra, com oração, com perdão, com compaixão, com amor ao próximo, com autocontrole e domínio próprio, quando você resiste, como a palavra nos orienta, quem se vinga é o Senhor, e a bênção do Senhor vem de uma forma tão poderosa sobre você que expõe a vergonha de quem te perseguiu. Penina pode ter perseguido por muitos anos Ana, mas teve que conviver agora com a vergonha, com a diminuição, porque ela plantou isso. Quem planta, colhe. De ver a sua concorrente, de ver a pessoa que ela tentava humilhar, sendo mãe do maior profeta de Israel. Nenhum filho de Penina aparece mais na Bíblia. Nenhum filho de Penina é mencionado. Sumiram. Mas Ana foi mãe do maior profeta de Israel e teve outros filhos também. Então saiba que você não precisa se vingar, porque Deus está cuidando de uma bênção tão grande para você, que essa bênção, quando vier sobre a tua vida, será a vingança divina contra os teus inimigos. A vingança de Deus contra Saul foi colocar Davi no trono. Davi não precisou levantar uma unha contra Saul. Davi não precisou planejar um mal contra Saul. Deus abençoou tanto Davi. Deus prosperou tanto Davi. Deus deu um nome tão forte para Davi que isso expôs e envergonhou Saul, ou seja, a vingança de Deus é muito melhor do que qualquer planejamento que possamos fazer contra quem nos fez mal. Então, guarda teu coração, perdoa quem te perseguiu, abençoa os que te ferem e perseguem,
ora pelos que te caluniam. Dobra teus joelhos e apresenta tudo isso diante de Deus. Faça jejuns, votos e apresente situações de perseguição, de diminuição, de zombaria. Pessoas que tentam de alguma forma roubar tua alegria, apresente essas pessoas em oração a Deus. Faça votos com Deus, como Ana fez. Vá a lugares onde a palavra é liberada, como Ana foi. Segue a orientação dessa manhã, a pregação dessa manhã, a mensagem de boas notícias nessa manhã, porque Deus vai te livrar de todo o mal, vai te livrar das pessoas perversas e vai se vingar por você. Quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer é Deus. Por isso que eu quero orar com você nessa manhã, mas uma oração profetizando que a tua amargura, que a tua dor, que o teu sentimento negativo contra essas pessoas vão se diluir, porque isso não pode estar no coração de quem serve ao Senhor. Isso não pode estar no nosso coração. O nosso coração pertence a Deus e não à maldade dos homens. Repete comigo, meu coração pertence a Deus e não à maldade dos homens. Repete aí na sua casa, o meu coração pertence a Deus e não à maldade dos homens. A maldade dos homens não vai morar no teu coração, mas a vontade do Senhor permanecerá nas tuas gerações. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, nessa manhã, nessa hora de boas notícias, nós apresentamos nossos corações quebrantados a Ti e declaramos que a palavra do Senhor reinará para sempre no nosso espírito, na nossa alma. Nossos sentimentos e emoções estão debaixo das Tuas ordens e não da amargura dos maus, e não da perseguição dos violentos. Nós apresentamos diante de Ti toda pessoa com inveja, com ciúmes, com língua maliciosa, com calúnias, todas as pessoas que tramam contra nós, toda armadilha seja agora quebrada. Toda língua que se levanta contra nós em juízo, Senhor, a Tua palavra diz que Tu vais a condenar. Então faz a Tua parte, Deus, porque faremos a nossa, que é orar, estarmos nos ambientes onde a palavra de Deus é pregada e fazermos votos contigo. Nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e vamos Te amar, Senhor, sobre todas as coisas. Te entregamos essa manhã, Te entregamos nossa vida, Te entregamos nossa família, Te entregamos os nossos caminhos e profetizamos que o melhor que Deus tem para nós vai continuar chegando na nossa vida através do sacrifício de Cristo Jesus. Te agradecemos e pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus prospere tudo que você faça. Esse programa, ele só acontece, toda essa estrutura de levar a palavra de Deus para o Brasil e para o mundo só acontece por causa dos mantenedores do destino. Pessoas que nos ajudam, que contribuem mensalmente para que não só a palavra seja pregada, mas missões sejam feitas e obra social seja realizada às pessoas que realmente precisam. Eu quero agradecer aos mantenedores do destino e que Deus possa prosperá-los de forma sobrenatural, se Deus quiser. Paz e prosperidade. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel. Nada será como antes. A partir do dia 12 de maio de 2025, você irá viver experiências únicas e marcantes. Irá conhecer lugares fascinantes, como as pirâmides de Gizé e o Monte Sinai. E mais, um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, que foi exemplo de superação e sabedoria. Porém, a história que será contada você nunca ouviu antes,
não aqui nessa terra, Egito. Vamos estudar com Tiago Brunet durante a gravação de sua série José do Egito. Renove-se no Rio Jordão, mergulhe na espiritualidade ao visitar o Mar Morto e a Galileia. Passe pelos lugares onde Jesus caminhou, como o Monte das Oliveiras, o Calvário e o túmulo vazio. Conexão, fé, entendimento, crescimento espiritual. E além dessa experiência única e incrível, ao se inscrever para a imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel, você terá passagem aérea ida e volta, hotéis 4 estrelas em quartos duplos, aquele café da manhã e jantar no hotel inclusos, translados, passeios e ingressos do Rio Jordão, além de seguro viagem e guias falando em português. Então não perca tempo. Acesse westtravel.com.br. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel com Tiago Brunet. Sua vida espiritual não será mais a mesma.